E olha só, a gente queria sempre aqui trazer alguma leveza, alguma informação que possa aqui, quem sabe, escapar um sorriso daí do outro lado, mas hoje está difícil, até porque a gente vai estar trazendo agora os detalhes, assim, trágicos, lamentáveis, diretamente de Osasco. Isso por causa de uma discussão acalorada dentro da Prefeitura de Osasco, meus amigos, na Grande São Paulo, terminou na morte do secretário adjunto de segurança da cidade. Vamos entender o que exatamente motivou esse crime bárbaro, indesculpável. A gente está falando da briga entre um guarda civil municipal e também o seu chefe, né? Teria começado ali por causa da escala de trabalho e do uso de uniforme. Ninguém melhor que o nosso David Tarso para trazer os detalhes que ele já apurou nessa altura. David, a palavra é sua. Exatamente, Marinho. Muito bom dia. O guarda civil metropolitano Henrique Marival de Souza, de 46 anos, ele foi preso em flagrante depois de matar, o secretário adjunto de segurança da Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, o Adilson Custódio Moreira. Pelo que eu apurei nos bastidores, conversei com pessoas tanto que são próximas ao Marival, como também no secretário executivo, secretário que era adjunto da pasta. Houve uma reunião na Prefeitura para fazer um remanejamento. Assim como muda a gestão, eles fazem, então, uma nova estruturação. E o Marival teria ficado incomodado com a situação porque ele trabalhava no serviço velado, a paisana, fazendo a segurança dos prefeitos. Então, ele não precisava usar a farda, o uniforme dos GCMs e trabalhava armado, mas sem a necessidade de utilizar o uniforme. Ele seria realocado, então, para trabalhar nas ruas e atuar, de fato, com a farda. Essas informações, inclusive, estão na minha coluna lá no site da Jovem Pan. Você pode acessar e ter acesso a todo esse conteúdo, mas o que eu apurei foi isso. E pelo que eu apurei também, até está no texto lá da coluna, o Marival era uma pessoa relativamente tranquila. Ele atuou antes de ser GCM como guarda de trânsito da cidade, depois que ele prestou o concurso e foi se tornar então um guarda civil metropolitano. E mesmo quando ele era agente de trânsito, até teve uma situação de uma fonte que relatou para mim, teve um entreveiro que uma pessoa foi multada por ele, foi para cima dele e ele nem reagiu. Então assim, ele era uma pessoa tranquila. Agora, ele teve esse surto e acabou. E normalmente é essa fachada assim, de serenidade que esconde uma psicopatia profunda. A gente vem falando dessa crise também, né, Paulo, psicológica que vários agentes de segurança estão passando, o que não justifica, porque a gente está falando aqui da morte absolutamente precoce do mineiro de Jequitinhonha, servidor público desde 92 na Prefeitura de Osasco, o secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, Adilson Custódio Moreira. Fica aqui nosso abraço apertado, aqui qualquer palavra eu sei que vai ao vento. Deixa um filho de 14 anos, é uma tragédia inominável e invoca aquela questão, né? Como é que um sujeito que é incumbido com a tarefa de proteger a sociedade acaba enlouquecendo nesse nível? Mari, nós falávamos aqui nos bastidores antes de começar o programa que para você andar armado você tem que ter um preparo psicológico bem fortalecido, né? E infelizmente os policiais eles estão sofrendo, o psicológico dos policiais está completamente abalado. E infelizmente essas rixas nas polícias, nas instituições, é muito comum. É que a imprensa, as pessoas de fora não têm a mínima noção. É comum, por exemplo, uma pessoa que hoje está num cargo de chefia, muda a gestão, muda o prefeito, muda o secretário, muda o governador, ele volta para onde ele estava anteriormente e um outro, que pode ser um desafeto, acaba assumindo aquele lugar que ele estava no comando. Então, isso acaba criando rixa entre as polícias. É claro que esse homem que acabou matando o secretário adjunto, que agora é um criminoso, não deixa de ser um criminoso, ele estava confortável na função, ao que parece, o que foi apurado, ele estava confortável na função que ele estava exercendo, trabalhando sem uniforme, não ia voltar para a patrulha, não ia voltar para a rua. E aí ele foi colocado lá. Isso acontece em todos os lugares. Eu já fui transferido de alguns locais da polícia, não queria ser transferido e a gente tem que obedecer, pronto e acabou. Já fui comandar pessoas que antigamente já eram meus chefes. Isso é a coisa mais natural do mundo, acontece todos os dias. Hoje o delegado-geral está ocupando o maior cargo da Polícia Civil. Amanhã pode trocar o secretário, troca o governador e ele volta a trabalhar no local inferior.
Agora, não justifica você ir matar a pessoa por causa disso, né? Foi uma atitude completamente equivocada, criminosa. Essa pessoa vai deixar um filho de 14 anos aí, é um absurdo o que aconteceu, mas nós temos que trabalhar a cabeça do policial, o psicológico do policial, a saúde mental do policial. E não se tem isso, não se tem em nenhuma instituição. Agora, Osasco está sem entender nada, completamente chocada, enfim, atormentada, porque é um daqueles crimes que você fica se perguntando por quê. Não é possível que um sujeito como o Adilson Custódio Moreira ia fazer 54 anos daqui a alguns dias, dia 12, de janeiro, além de ter deixado o filho adolescente, sujeito que era conhecido, até celebrado ali dentro da comunidade, enfim, local, e um sujeito aí que era amigo dele por uma desavença de trabalho, parte para a insanidade nesse nível. Pepe, o que isso revela? Porque se isso não é a barbárie institucionalizada, no melhor dos cenários é ela se institucionalizando. Concorda? Concordo, claro, Marinho. Claro, realmente a notícia é chocante, né? A notícia pega qualquer pessoa de surpresa. É normal você ter rixa entre pessoas, né? Rixas entre pessoas da sua instituição, da tua corporação. O que é anormal é você resolver isso com tiro, com morte, com sangue. Dentro da prefeitura. Dentro da própria prefeitura. Então, realmente, é algo que salta aos olhos, como mostra que nós temos que cuidar realmente da saúde mental, não só dos policiais, dos guardas civis metropolitanos, mas de todo mundo, né? A saúde mental é algo realmente que a gente tem que cuidar e tem que evitar que as pessoas partem para esse nível de barbárie, não é? Assim, eu não tenho palavras para dizer o que significou esse ato, né? Um subsecretário de Segurança Pública chamou os guardas metropolitanos, guardas civis da sua cidade, para falar sobre a nova mobilidade, a nova alocação de forças, e uma pessoa não gostou e matou. Isso também revela outro ponto, Marinho, eu queria colocar aqui. Sem dúvida. A questão do serviço público, do servidor público. O servidor público serve à população. Então, tem que ser uma pessoa vocacionada para o serviço público. Ela não é dona daquele posto, daquele cargo. Pelo contrário, quem é dono é a prefeitura, quem é dono são os cidadãos da cidade que pagam os seus salários. Então, se o chefe resolve alocar ela em outro lugar, ela tem que aceitar, tem que baixar a cabeça e aceitar, porque o lugar que ela está exercendo a sua atividade atualmente não é dela, ela não é dona daquele lugar. Então, realmente demonstra outro ponto que eu acho absurdo, além da questão da saúde mental, além da questão da falta de tino, né, contrato ao outro, revela também aquela ideia patrimonialista das pessoas acharem que são servidores públicos que são dona do cargo, né? Não são dona do cargo nenhum, né? Então, infelizmente, nós vimos essa tragédia acontecer em Osasco, né? Uma pessoa que serviu durante anos a prefeitura ter a vida ceifada por conta de uma pessoa que não tinha condição de exercer o cargo que ela exercia. Agora, não basta luto, não basta decretar luto, não basta lamentar apenas, né? Jess, porque a gente está falando de uma situação aqui que, sinceramente, um sujeito que armado, equipado para poder, enfim, desempenhar essa função de segurança, acaba descambando para essa violência. A gente está tão anestesiado nesse mar de violência que a gente perde a capacidade de se indignar quase. Acho que é algo corriqueiro, não é possível. Não é corriqueiro e a situação toda tem um contorno muito dramático. Porque depois que ele fez ali os disparos, depois da situação, ele se manteve trancado na sala por mais de 2 horas com o grupo de forças especiais, o GAT, tentando negociar para que ele saísse, e ele usou o secretário adjunto como refém naquela situação. Então, foi uma situação toda muito desgastante, que liga um alerta na cidade de uma situação de insegurança, que passa uma mensagem para a população de Osasco muito ligada a se nem podemos confiar, e se nem estamos numa situação onde a guarda nos passa essa confiança, essa seguridade, como que nós confiamos em qualquer coisa nesse país? Então, assim, com certeza levanta uma certa desconfiança e um medo da população. Claro, foram policiais, foi o grupo de operações especiais, contou com a ajuda de outros guardas da GCM de Osasco, mas mesmo assim a gente precisa ver a mensagem que isso passa. E é uma situação, André, que fica sem explicação. O secretário em questão, ele ofertava um trabalho tão bom e ele se mantinha de uma forma tão direta nesse contato com a população que ele conseguiu um feito um tanto não tão frequente, que é permanecer em mandatos de prefeitos diferentes, né? O prefeito que ele entrou era hoje o prefeito é o Gerson Pessoa, do Podemos, e ainda assim ele se manteve nesse cargo. Ele tinha profundo amor por serviço
público. E hoje tem sua vida ceifada, sua família afetada, e isso está comovendo muito toda a região, toda a cidade ali de Osasco. Então é uma situação assustadora em que a gente precisa endereçar por que isso aconteceu e mais, criar mecanismos para que isso não se repita de fato. É só para contextualizar melhor também essa situação, porque o Gerson, o atual prefeito de Osasco, o antecessor é co-cunhado dele. Então, assim, mudou o prefeito, que já estava há 8 anos na gestão. Do mesmo grupo. É do mesmo grupo político. Então, até algumas pessoas falaram assim, ele esperava um cargo melhor, né? O que assassinou o secretário adjunto. Ele esperava se tornar um subsecretário também, ou até mesmo ter um posto melhor em relação a essa gestão. Agora, alguns questionamentos são feitos, como, por exemplo, por que essa reunião foi realizada na sede da prefeitura e não na sede da Guarda Civil Metropolitana? Outra questão também que eu apurei nos bastidores é que o ar-condicionado da sala do prefeito não está funcionando. E por isso ele não estava no momento, porque senão a tragédia poderia ser ainda pior. Então, esses contornos também, esses questionamentos, e claro que tudo isso vai ser muito bem investigado. Mas você acha, por exemplo, que esse rapaz aqui mataria o prefeito, ia pra cima do prefeito também? Pode ser que sim, porque ele estava muito indignado. E ele tinha rixa tanto com o secretário da pasta, que é um coronel da Polícia Militar aposentado, né, da reserva. E esse secretário adjunto, né, ele atuava mais ativamente para falar com os GCMs. E há esse questionamento. Ele tinha rixa tanto com o coronel quanto com o que foi executado. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Eu sempre alerto os prefeitos quando eles me procuram em Brasília ou aqui no nosso escritório político. E aqui vai para todos os telespectadores e ouvintes. Guarda Civil tem que ser comandado por Guarda Civil. Alguns prefeitos vão até a minha sala e falam, eu coloquei um delegado de secretário. Eu coloquei um coronel de secretário. Não façam isso. Guarda Civil detesta, odeia ser mandado tanto por delegado quanto por coronel da Polícia Militar. Isso é institucional. Numa cidade, por exemplo, como São Paulo, o PP está aqui esbravejando, PP, mas eu conheço os bastidores, eu converso com os guardas, PP. Esse depoimento é importante. Eu converso com os guardas todos os dias. Aliás, é revoltante, né? Então, calma, deixa eu tentar te explicar. Vamos entender a realidade. Você não deixa nem eu falar, você já tá bufando aqui, ué. Que é o seguinte. Posso falar? Conclui, Paulo, por favor. Então, olha, quando o Bruno Covas era prefeito aqui em São Paulo, eu liguei para ele e falei o seguinte, prefeito, quer começar a ajudar a guarda? Ele falou, o que eu faço? Tira os coronéis de lá e tira os delegados, não sei se tem delegado, tira também. Mas por quê? Você quer colocar algum amigo seu? Eu falei, de jeito nenhum, não faço indicação política. Aqui em São Paulo são mais de 5 mil guardas. Não é possível que o senhor não vá achar um com curso superior, e 70% dos guardas aqui em São Paulo tem curso superior, que é capaz de fazer a gestão da secretaria e comandar os seus guardas. Eles detestam, eles odeiam. Por quê? Porque não faz parte da instituição. É muito difícil. Eu, por exemplo, como delegado, jamais aceitaria a ordem de um coronel. Um coronel não vai aceitar a ordem de um delegado. É assim que funciona. Eu estou falando isso, PP, porque eu conheço os bastidores de todas as polícias, em especial da guarda. Se você não acredita em mim, pergunte para um guarda. Mas também não tem o contexto. A vida como ela é, que o Paulo está dando depoimento de quem entende, quem conhece, de quem tem contato, e a vida como ela é. Não concordar, mas aí, se colocar você lá, eles vão ficar mais felizes do que se colocar um coronel ou um delegado. Mas não tem o contexto, por exemplo, de uma pessoa que às vezes estava ali, faz parte da guarda, e aí ela é eleita como o cargo máximo. Uma rixa de falar assim, por que não fui eu? Porque algumas pessoas dizem que foi justamente isso, tem né? Também, por exemplo, na Polícia Civil são os classes especiais, os delegados que podem assumir cargo de diretoria, de seccional e de delegado geral. Tem rixa. Entendi. Na PM também é a mesma coisa. Coronel Full, que a gente chama, que são todas estrelas. Tem rixa entre eles também. Quando o Derrite derrubou aqueles coronéis lá, eles saíram completamente revoltados. Tem uma rixa, sim. Tem uma rixa. Então não adianta falar, eu tô falando porque eu conheço os bastidores. Até entendo o PP dele ficar revoltado, mas como assim? Não aceita? Mas é que eu conheço os bastidores. Você não acha que os governantes, o prefeito de Osasco também conhece os bastidores e também... A maioria dos prefeitos não sabe dessa informação que eu tô passando, tanto é que eu sempre alerto eles. Vamos ouvir o ponto de vista do PP. É um absurdo, né? É um absurdo, né? Você vê, por exemplo, que o guarda civil fica fazendo biquinho quando o secretário de Segurança Pública é delegado ou é coronel, não é? Ou um guarda para mandar na PM, você vai ver o bicão. Só você colocar um guarda para mandar na PM que você vai ver o bicão que eles vão fazer. Ou seja, bicão. Pois é, então. Então você vê que a questão de segurança... Você aceitaria a ordem do estagiário? Aceitaria, claro. Para, meu. Então, pelo amor de Deus. O quê? Você tá de brincadeira. Você tá falando que o quê? Você tá de brincadeira. Eu tô falando ordem. Eu não tô falando sugestão. Você tá falando que o coronel... Eu tô falando ordem. Eu já recebi ordem. Eu recebo ordem de gente menos inteligente do que eu o tempo inteiro. Não tô falando disso. Gente que eu não admiro o tempo inteiro eu recebo ordem.
O tempo inteiro recebo ordem. Mas aí você é funcionário. O tempo inteiro. Ué. Então, aí que tá a questão. Aí você é funcionário. É exatamente esse o ponto. Aí você é funcionário. Vamos ouvir o PP, vamos ouvir. Não deixa eu acabar de falar, impressionante. Vai que é sua. Tá bom, não perca tempo. Então você mostra o seguinte, isso mostra e revela claramente que o problema da segurança pública no Brasil é muito mais profundo do que a gente quer ter. Não é? Você vê, por exemplo, que a Polícia Militar não dialoga bem com a Polícia Civil. Verdade. O Guarda Civil Metropolitano e o Guarda Civis dos municípios em geral não conseguem receber ordem da Polícia Civil e da Polícia Militar e vice-versa, não é? Não vai dar certo se for por esse caminho. Se realmente o secretário de Segurança Pública não pode ser indicado por qualquer pessoa que seja de confiança do prefeito, que ele acredite que consiga dar estratégia, da eficiência, a segurança da sua cidade, nós estamos lascados, né? Eu entendo que o Palumbo colocou aqui da realidade do Brasil, mas isso para mim revela, infelizmente, que a questão humana da segurança pública está falida, porque não dá para aceitar marmanjo fazendo biquinho e ficar bravinho porque recebe ordem de uma pessoa que não é da tua corporação. Isso é um absurdo. O que interessa para a população é ter o serviço de segurança pública bem prestado, de qualidade, entendeu? E essas pessoas têm que entender o seguinte, Palumbo, são servidores públicos. São servidores públicos. Recebe ordem do prefeito. Se o prefeito quiser colocar um delegado ou um coronel para dar ordem em guarda civil, que assim seja. Que assim seja, assim é. E tem que engolir e tem que prestar o serviço de qualidade. Mas se ele colocar um guarda, o serviço vai andar melhor. É isso que eu tô querendo dizer. A gente toma todo o cuidado do mundo aqui no programa, dia após dia, porque, de novo, parece que está todo mundo anestesiado nesse mar de violência. A gente tem uma parcela grande aqui da nossa audiência que nos prestigia também, que são representantes das diferentes forças de segurança das corporações. A gente evita generalizar, mas a pergunta é impossível não ser feita, né, de essa questão dos conceitos de hierarquia e de autoridade no serviço público e nas corporações. Está completamente diluído, desmoralizado? Como é que faz para reforçar isso, para não parecer só uma palavra bonita no papel? Eu entendo muito o ponto do Palumbo em relação a isso. E eu não acho que é só a questão do biquinho. Pela explicação dele, que eu desconhecia, eu entendi que o ponto principal é o conhecimento da própria guarda e do funcionamento da própria guarda. E que quem teria a experiência de fazer isso, de ter vivenciado isso, é um nome que vem da guarda. Então faz sentido, quando a gente está pensando na funcionalidade e na eficiência do setor público, buscar um nome que já vem com essa compreensão. Principalmente quando a gente está olhando para uma lógica de municipalismo. O PP está aqui com raiva, mas isso faz sentido de fato, PP. Claro que isso não justifica. Faz zero sentido. Já vou contigo. Claro que isso não justifica. É por isso que o comandante de determinada força militar sempre vem daquela força militar. Exatamente. Tipo, se você pensa na lógica da fundação e mesmo de como o Ministério da Defesa no Brasil funciona, você vai ver que a tripartição entre as forças, inclusive aeronáutica, todo aquele grupo faz essa lógica em exercício, que é o conhecimento daquela força para, de fato, tirar o melhor proveito daquilo. E o que eu vejo? Eu vejo que o sentido militar, ele tem uma questão hierárquica muito forte. E que muitas das vezes, o que possivelmente acontece é que a Guarda Municipal é muito desvalorizada. Então, ela acaba tendo esse ressentimento aumenta essa sensação e esse sentimento de que eles querem um nome deles nesses poderes. Claro, cabe ao prefeito escolher isso. Se o prefeito escolher um policial militar, ou se ele escolher a Gretchen, tanto faz. Mas no final das contas, a questão é, qual o melhor funcionamento? Será que dentro desse corpo tão variado, não tem ali alguém que consegue ter essas habilidades de gestão e não só satisfazer os interesses da guarda também, no sentido dos policiais, mas também do benefício para a cidade? Porque me parece um uso mais eficiente do cargo per si. Pepe, esse é o X da questão que a Jess colocou aqui. Queria te ouvir aqui, porque em tese você está certo, os comandados não deveriam ter ingerência suficiente para poder escolher quem os comanda, né? O comandante. Essa é a tua tese central. A minha tese central é exatamente essa. E o ponto da premissa da Jess, que está equivocado, no meu modo de ver, é que ela leva em consideração que a segurança pública da cidade é feita só pelo Guarda Civil. Pelo contrário, não é, gente, não é. A pessoa que tem condição de articular os policiais militares, os policiais civis e a Guarda Civil de forma muito mais eficiente, com certeza é o melhor. Eu sei que essa é a responsabilidade do governador do estado, Palumbo. Óbvio que é. Mas uma pessoa, por exemplo, consiga fazer gestão junto ao estado de São Paulo para ter mais patrulhamento na tua cidade de policial militar, poder ter mais eficiência de investigação da Polícia Civil junto com a Guarda Civil, esse secretário é o secretário de sonho de qualquer cidade. E não necessariamente, no modo de ver, essa pessoa
tem que ser um guarda civil. Pelo contrário, a lógica permite, no memória de ver, já que segurança é função dos estados, de forma geral, que o secretário seja alguém que tenha articulação com o estado de São Paulo. Óbvio, isso é lógico, é correlação lógica. Paulo, já vou contigo, David complementa. É que parece assim que eu tava pressentindo, porque ontem mesmo, para quem acessou a minha coluna lá no site da Jovem Pan, eu trouxe a informação sobre os prefeitos que vão investir mais nas guardas civis municipais. Trazendo o exemplo aqui da Prefeitura de São Paulo, inclusive foi uma promessa do prefeito Ricardo Nunes reeleito de contratar mais 2.000 guardas civis, e também do Eduardo Paes, que quer mais força municipal atuando na cidade do Rio de Janeiro. Porque o que ocorre? Muitas vezes os governadores, eles implementam também as medidas em relação à segurança, Sim. só que não são tão efetivas. E quando não há efetividade, atrapalha no turismo, como o exemplo do Rio de Janeiro e também aqui de São Paulo. Tem questões que os prefeitos gostariam de mais segurança, mas não têm autonomia para isso. Por isso que o investimento na força de segurança, até mesmo o Smart Sampa, com o reconhecimento facial, como foi também uma estratégia de campanha adotada pelo prefeito reeleito Ricardo Nunes. Então tem várias questões que envolvem a Guarda Civil, porque no entendimento de muitos analistas de segurança, a Guarda Civil que realmente conhece aquela realidade da cidade. Por isso que o investimento precisa ser neles também. É uma discussão que vai se arrastar muito. Eu vou ter que... A gente tem muitos outros temas para a gente repercutir, Paulo, mas eu dou a última palavra para você arrematar aqui. O que eu estava querendo dizer para o PP é o seguinte: se colocar o PP como secretário, não vai ter problema nenhum. Existe uma coisa que se chama briga por poder. Por exemplo, para você incluir a guarda no artigo 144 da Constituição Federal, nós temos uma PEC, eu sou um dos autores. E os maiores opositores disso, eu falo isso com dor no coração, são alguns delegados, aliás, muitos delegados, e muitos oficiais da Polícia Militar. Então a rixa já começa aqui e vai parar lá em Brasília. Então coloque a Jess, coloque o Marinho, mas não coloque um coronel e não coloque um delegado. Porque a briga é muito mais profunda do que isso que o PP está falando. Não é para ter uma postura cínica da vida aqui não, mas é sempre o mundo que a gente quer, que a gente almeja, que a gente projeta. Exato. E deveria ter, mas tem o mundo que a gente tem. Vamos colocar um coronel ou um delegado para mandar no Ministério Público, para ser procurador. Vamos deixar tudo ruim do jeito que está. Vamos deixar tudo falho do jeito que está. Não é isso, cara. Vamos ser complacentes com a realidade tosca. Você não conhece os bastidores. A realidade que nós temos é essa aí, gente. Vamos ficar cômodo. Vamos ficar comodidade aí, é o que interessa, entendeu? Jamais. A gente não pode idealizar o mundo ideal e lutar para o mundo ideal. Vamos colocar um médico para ser presidente da OAB. É o aperfeiçoamento institucional, passo a passo, sem querer virar a mesa. Ainda mais instituições com tanto interesse e ego envolvido. É complicado. Eu acho que... É igual, eu faço analogia aqui, vestiário de time de futebol, tá? Não tem muito jogador que acaba derrubando o técnico porque não tá de acordo com o cara, porque o cara não implementou a cultura. Joga contra. Tem jogador que derruba técnico. E, pô, ainda mais com a pressão que o policial tem, a questão da moral da tropa para poder atuar, é complicado, é complexo, mas eu tô contigo, Pepe. Tem que ambicionar, tem que aperfeiçoar e não ficar também vendendo sonho. Tem que ver se o Eduardo Paes do Rio de Janeiro vai ouvir o Palumo, porque a ideia dele é colocar das Forças Armadas, pessoas que foram membros das Forças Armadas, porque justamente tem um treinamento e tudo. Já ouvi esse papo antes. Vamos ver. Do que colocar um delegado ou um coronel. Vamos ver. PGR, pessoal, a gente segue adiante aqui.